Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente comparece à nossa querida FEIG de São Gonçalo para estudar o Evangelho. Porque não há outro motivo aqui senão a fraternidade no Evangelho. Senão para buscar aquele que é o único motivo da gente estar aqui. Que nele nós encontramos a nossa redenção. Nós não temos a noção do tamanho desse Espírito, de quanto Ele nos ama e quanto tempo Ele tem lutado por nós. Pessoalmente, por você e por mim. Glaucus não faz por Ele. Glaucus faz por Jesus. E nós, religiosos, ao longo de muitos e muitos anos, esquecemos Jesus e colocamos os nossos desejos na frente. Mas hoje, agora, nesse momento de transição, Jesus nos chama ao Consolador prometido. Porque aqui é o Espiritismo prometido pelo Cristo a cada um de nós. E é por Ele que estamos aqui, porque nele está a nossa liberdade. Liberdade verdadeira, não financeira, não afetiva, não psicológica, a nossa liberdade total espiritual. Bom, o nosso querido amigo falou vigiai e orai. Vamos contextualizar um pouco a parte da Bíblia que fala sobre o vigiai e orai. Jesus sempre nos trouxe esse ensinamento em momentos graves. Momentos onde exigiu dos apóstolos e do próprio Cristo uma atenção maior. Porque eram momentos onde riscos de perder a vida física estavam rondando os apóstolos e Jesus. E também em momentos graves da humanidade. Eu sei que agora a gente está passando por um momento muito tranquilo da humanidade. Esse tema não é para agora, Pedro. Momentos gravíssimos. Lá em Mateus 26, Jesus, logo após a Páscoa, que foi aquela festa de despedida, porque dali para frente seria tenso mesmo, nos dias do Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que Jesus, depois da Páscoa, quando ele sobe no Getsemane, ele está num tom assim. Sabe quando você tem algo para planejar muito importante na sua vida? Que as pessoas falam com você e você fica assim, e você está pensativo, e você está programando, e você está naquele aspecto, não sei se tenso, mas planejando o futuro. E Jesus estava nesse tom grave, obrigado, tom grave, lá no Getsemane. E para que ele vai no Getsemane? E ele chama, interessante, João, Tiago e Pedro. Quem que ele chama lá no Tabor? João, Tiago e Pedro. Emmanuel comenta essa passagem muito interessante. Por que ele chama João, Tiago e Pedro para o Tabor? São aqueles que mereciam, mas quem merece é porque trabalhou. Não é porque é meu amigo. Na lei divina não tem injustiça. Vai quem faz. Vai quem trabalha. Tem paz quem busca. E Jesus chama os apóstolos depois da Páscoa para subir no Getsemane. E lá, ele chama mais para perto Pedro, Tiago e João. E ele fala, olha, fica aqui um pouquinho, que eu vou orar, mas por favor, fique velando, vigie, ore, junto comigo, e eu vou me afastar. Porque sempre Jesus, em momentos graves, ele vai orar. Sempre antes de trabalhar, ele vai orar. Percebam no Evangelho. E antes da sua crucificação, porque logo na passagem do Getsemane, depois, quem que chega? Judas e os soldados. Jesus já estava esperando. E ele vai orar aquela famosa oração, Pai, afasta-se de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Ensinando para nós que você pode desejar e deve desejar. Agora, se entregue, porque Ele sabe mais do que nós.
Qual que era o cálice de Jesus? Não era a cruz. Nós sabemos que não era a cruz. Porque ele já sabia que ele iria para a cruz. Antes da Páscoa, ele já tinha falado que ele iria ser crucificado. E quando ele é preso até a hora que ele desencarna na cruz, ele está completamente sereno. Completamente sereno. Então o cálice não era a cruz. Eu não sei o que era. Só Jesus sabe. Bom, e aí ele volta dessa oração, e o que ele encontra os discípulos? Sabe quando você começa a fazer aquela oração? Pai nosso que estás no céu. No outro dia você acorda, nossa, eu parei de orar, não, já é de manhã. Já foi. Porque dormiu. E aí o evangelista Mateus traz assim, capítulo 26. E voltando para os discípulos, achou-os adormecidos. Dormindo, um sono gostoso. Ele pediu para velar durante uma oração. E eles dormiram. Claro, tem um símbolo profundo aqui. E disse a Pedro, então, Pedro, nem uma hora. E diz o Espírito Emmanuel, na série Fonte Viva, que uma hora é uma encarnação. O símbolo bíblico é uma vidinha. Você não consegue trabalhar comigo pelo menos uma encarnação? Só que aqui, eles estavam naquela hora, naquele momento. Não conseguiu velar comigo uma hora. Velar é o quê? Vigiar. E aí ele dá a orientação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, o corpo, nós vamos trabalhar isso aqui. Agora, depois ele vai ser crucificado, num momento tenso da vida dele. Depois, uma outra passagem que ele nos orienta a vigiar e orar, é aquela passagem onde Jesus faz a visita ao templo de Jerusalém. Sabe aquela passagem da viúva que ela joga uma moedinha? Era meio centavo. Meio centavo. E os sacerdotes, as pessoas ricas, os judeus abastados, eles julgavam era moeda, porque quanto mais barulhinho fizesse, mais eles se colocavam como justos. Porque o justo fazia o dízimo, auxiliava os pobres, auxiliava as viúvas. O justo, o que seguia a Torá, ele ia no gasofilácio, ele dava a sua contribuição. E quanto mais moedinha, mais as pessoas olhavam, esse é justo. E chegou aquela senhora humilde, viúva, ninguém sustentava, porque naquela época os maridos sustentavam, então ela não tinha nenhum dinheiro. E ela joga meia moeda. O que os discípulos pensaram? Ela não deu nada. E o que Jesus fala? Foi a que mais deu. Interessante, né? Porque os valores de Deus são diferentes dos nossos. Os valores de Deus são diferentes dos da terra. Não é o quanto que você coloca a mão no bolso que vai te julgar, é o quanto você tira do seu coração para dar. Pode ser em dinheiro, mas se saiu do coração, aí sim, nós estamos dando muito. Porque caridade, nos diz Emmanuel, é o nosso coração a derramar-se. Caridade é o nosso coração que derrama. Interessante. E aí depois que ele visita o templo, e a última passagem no templo é essa, Marcos 13. Os discípulos viram para Jesus e falam assim, mestre, que pedras maravilhosas esse templo. E aí Jesus vira para eles e fala o famoso sermão profético, o sermão escatológico de Jesus. Escatologia é aquela matéria que cuida, que estuda, que aborda o fim das coisas, o fim do mundo, o fim das eras. E no sermão profético ele inicia assim, vocês estão vendo esse templo de pedra aí? Que beleza, né? Não vai ficar pedra sobre pedra. E ele começa a falar o seu famoso sermão profético. E se você lê os outros profetas, muito similar, demonstrando que ele era o enviado de Deus, igual aos outros profetas, mas ele era mais, porque ele era o Messias. Ele era o prometido. Ele era a boa nova, ele era a palavra de Deus que orientou todos os outros profetas. E aí ele fala momentos graves que aquele povo judeu viveria
e momentos graves no sentido espiritual que todos nós estamos vivendo hoje. Nação contra nação, terremoto, furacão, coisas gravíssimas iriam acontecer e depois, no ano 70, o templo vem a não ficar pedra sobre pedra. Guerras e mortes e assassinos. Ai das grávidas, quem estiver amamentando na época. Muito simbólico, sermão profético. E no final do sermão ele fala, aí ele acrescenta mais uma palavra. Ele fala assim, olhai, vigiai e orai. Para a gente finalizar esse contexto bíblico, nós vamos em Pedro, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 7, quando ele fala assim, e já está próximo o fim das coisas. Olha o momento grave. E o que ele nos orienta? Portanto, sede sóbrios, estejais atentos, vigiai em oração. Olha que interessante. O que Pedro não fez lá no Getsemane? Ele vigiou em oração? Não, ele só orou e dormiu. E olha que interessante. Vigiai em oração. Tudo que ele não fez lá no Getsemane, aí ele aprendeu. Bom, contextualizado biblicamente as passagens, o que Jesus nos orienta? Vocês estão muito caladinhos, é assim mesmo? É sexta-feira, né, gente? Todo mundo querendo voltar para casa, eu sei. Vai ser rápido. Ele nos pede vigilância, atenção, prudência, cuidado, tato. Vai decidir atenção e oração, que é comunhão com o bem, foco no bem. Nós vamos trabalhar isso aqui. E em quais momentos que Jesus orienta para você e para mim? Que isso é uma orientação para nós, não é para ele. Ele estava 24 horas em comunhão com Deus e vigilante. Isso é para nós. Quando eu leio a Bíblia é para mim. A pergunta é, o que Jesus sentiu naquela hora? Não, é o que Jesus está querendo falar para mim. O que essa passagem do vigiar e orai quer dizer para mim? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer também. Quais momentos que Jesus pede na nossa vida para a gente vigiar e orar? Em momentos onde ameaças externas estão nos rondando. Ameaças externas. E, principalmente, ameaças internas. Ameaças internas. Quando a tentação nos ronda, quando aqueles convites maravilhosos chegam até nós, e se a gente aceitar, vai cair. E vai vir momento grave na nossa vida. Natural. Vamos trabalhar. É imperativo, né? Jesus não nos traz nenhum tipo de símbolo. É vigiar e orar mesmo. Tem símbolo aqui, gente? Vigiar e orar? Não. Não. É direto, é imperativo, é para fazer. Ele não fala assim, gente, tá ruim a vida? Talvez você vigie e ora que resolve. Gente, olha, nos momentos graves, se você estiver no risco aí, talvez você tente. Não. Ele fala, vigiai e orai. Tá, Pedro, por que eu preciso vigiar e orar? Porque a doutrina espírita, ela é uma espiritualidade raciocinada. Não é porque o pastor, o médium, um palestrante, quem for, falou assim, você tem que vigiar e orar. Por que eu tenho? Se eu não quiser, e se isso não fizer sentido para mim? Então vamos compreender o porquê. Porque a nossa fé tem que ser raciocinada. Eu tenho que entender o que eu acredito, para onde que eu estou indo, em que minha fé está baseada. E aí, vamos primeiro na letra para a gente entender o porquê que a gente precisa vigiar e orar. Eu não entendi Jesus. Qual que é a letra? Vigiar no dicionário é tomar conta de. Cuidar com atenção. Velar. Tudo que a gente já falou aqui. Estar atento. Para que você vigia os seus bens materiais? Para que a gente vigia o nosso carro? Pedro, eu não vigio o meu carro, mas vamos lá. Quando você compra um carro,
é inerente o risco que você também adquire. A não ser que você vá, depois da palestra, para um planeta regenerado. Aí, meu amigo, você pode comprar uma Ferrari e deixar o vidro tranquilo, aberto, as portas abertas, ninguém entra. Agora, se nós estamos num mundo de provas e expiações, e num país chamado Brasil, você compra um carro, é inerente, vem o risco dele ser roubado. Você tem um risco, 24 horas, de alguém quebrar o seu vidro e roubar alguma coisa que está lá dentro. Roubar a roda. Causar algum dano que vai causar dor de cabeça em momentos graves na sua vida. Porque se roubar o seu carro, vai dar uma dor de cabeça para comprar outro. E para a gente vigiar o nosso carro, o que a gente faz? Pedro, eu saio do carro e eu estou aqui olhando, eu estou escutando a parede, mas eu estou olhando meu carro. É assim que a gente vigia o nosso carro? Como é que a gente vigia? Seguro. Seguro. O que o seguro vai fazer com o seu carro? Cuidar. Vigiar para você. Velar pelo seu carro, tomar conta dele. E mesmo que ele for roubado, o seguro te dá outro, igualzinho, novinho, para que você não entre em momentos graves, com dor de cabeça. Bom, assim como os nossos bens materiais precisam de vigilância, e nós contratamos seguros, porteiros, segurança armada, para cuidar das nossas coisas e proteger o nosso bem, você e eu temos também riscos. O espírito encarnado e desencarnado que está no orbe hoje tem muito risco de passar por momentos graves, de quedas morais. Daquelas decisões, você coloca a mão na cabeça e fala assim, por que eu fiz isso com ele? Ou o outro chega e nos acorda e fala assim, você viu o que você fez? Não é possível. Você é espírita mesmo? Então nós estamos sempre correndo risco espiritual, risco moral. E acreditem, você tem um seguro que vai te proteger. Baixa o aplicativo lá, a empresa se chama JC Seguros. Vocês conhecem a JC Seguros? E o pacote da proteção espiritual, baixa lá o aplicativo, você vai ver. O pacote é vigiai e orai. É claro que é uma brincadeira, nós estamos trazendo um símbolo. Mas vigiai e orai vai nos proteger. Por que eu preciso vigiar? Porque eu vou sair fortalecido. O risco vai vir e eu vou estar atento para desviar, para não aceitar, para fazer o bem e não o mal. Vigiar e orar vai nos proteger, principalmente agora, num mundo de transição, em que todos os seres humanos estão passando. E está havendo uma chuva de tentação aí, vibrando o nosso lodo emocional. Porque no centro a água está cristalina. Chegou em casa, a esposa e o marido colocam a mão lá no fundo. Aí sobe aquele lodo. Para te proteger disso. Para você não se contaminar com o mal. Vigiai e orai. Aí, no Chega Emmanuel, no livro Algo Mais, psicografia de Chico. Olha a lição de Emmanuel. Os títulos de Emmanuel são muito interessantes. O título é Forças Contrárias. Tem alguém passando aqui alguma dificuldade onde forças contrárias parece que vai contra a nossa vida? Pessoas chegam com forças contrárias. A gente quer viver o evangelho, chega forças contrárias. Eu acordo de manhã, sábado de manhã, para fazer uma tarefa, o que chega? Forças contrárias. Interessante essa lição de Emmanuel. E no Forças Contrárias, o que ele fala para nós? Unicamente. Não é à toa. Emmanuel escolhe palavras, gente. Cada letra ele escolhe. Não é à toa. Unicamente na vigilância, o fio da nossa atenção
persistirá conectado ao amor. Na comunhão com Deus, na oração. Porque a vigilância e a oração é um pacote só. É atenção no bem. É atenção na oração, que é a comunhão com Deus, é a comunhão com o bem. É a comunhão no nosso propósito divino, que é a nossa transformação. Que o nosso propósito divino é o desejo de Deus. E foco nisso. Atenção para isso. Você vai ter muito convite para desviar, meu amigo. Mas é muito, não é pouco não. E aí, o foco no nosso direcionamento espiritual, na nossa transformação, no cotidiano, vai ser, nos diz Emmanuel, vai desarmar os nossos adversários e nos fará livres. Olha que beleza a orientação de Jesus. Você vai se libertar. Se libertar de quê? Dessas ameaças. Desses riscos de queda. Desses momentos que a gente coloca a mão na nossa consciência e fala assim, não é possível que eu fiz isso. Não é possível. Lembra daquela queda moral sua. Poderia ser evitada. E todas as vezes que eu decido, impacta a minha decisão, impacta negativamente quem está do meu lado, isso retorna para mim. A flecha de ódio que eu passo para o outro, essa flecha já veio manchada de dentro. Ela vai com uma mancha, mas o lago do ódio está aqui. Quem está sendo prejudicado é aqui. Livres. Nos fará livre contra as nossas quedas morais. O Espírito Batuíra, no livro Mais Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Batuíra fala uma coisa importante para nós. A lição é oração e vigilância. E integrados nessas duas forças da alma. Olha que interessante o Espírito Batuíra. Você tem duas forças que vai destruir as forças contrárias a você. E vai permitir a tua comunhão com Deus. A tua liberdade de seguir o teu caminho reto. Sem muito desvio, porque não cair 100% é difícil demais. Duas forças. Você e eu temos duas forças na alma. Vigiai e orai. Atenção e comunhão com Deus. E aí ele fala mais. Sem essas duas forças, se nos fará impraticável o nosso aprimoramento íntimo. Olha. O que Deus mais quer na tua vida? Qual que é o maior desejo de Deus para você? Que você saia daqui, nessa encarnação, amando mais e mais inteligente. Com mais sabedoria, com mais vivência, com mais perdão. Ou seja, aprimorado, reformado. Esse é o desejo. Por que eu falo isso? Quando você deixa seu filho na escola, o que você quer que ele faça? Que ele aprimore, que ele aprenda. E Jesus fala que Deus é Pai. Então nós estamos aqui com a nossa merendeira e com os nossos livros. E cada lição é um parente. A lição do perdão, muitas das vezes, está na sogra, no cunhado, no chefe. Mas é aquela hora que você se relaciona com a pessoa, você está com o seu livrinho na mão. E Deus está te dando uma lição para te aprimorar, não para te destruir. Pedro, eu pensei que minha sogra veio para me destruir, porque pelo amor de Deus. Meu chefe, Pedro. Não, é o contrário. Deus só permitiu, porque sem a permissão dele, a gente não estaria lá. Ele não quer ver o aluno sofrer. Você coloca o seu filho na escola falando assim, eu odeio você, meu filho. Fica nessa escola aí, e o problema é seu. A gente faz isso? Não. Com muito amor a gente deixa os nossos filhos na escola. Mas é muito amor. E olha, a gente sua para pagar, gente. Porque a escola não está fácil, não. Quem tem mais de um, então, pelo amor de Deus. Não, o pai quer que a gente desenvolva. Mas tem professor que é difícil. E esse é o foco. Aprimoramento íntimo. Nós temos duas forças que vai nos permitir a evolução consciente. Isso é maravilhoso.
Evolução consciente é você, na hora de se decidir, você se permitir escolher. Porque se você estiver dormindo no mal, o mal escolhe por você. Se você estiver dormindo no desejo aviltante, que nos diz Emmanuel, o desejo escolhe por você. E aí nós viramos escravos do desejo. E o desejo, nos diz o Livro dos Espíritos, é um cavalo que nos leva até lugares. Você só levantou porque você desejou vir para cá. Sem o desejo de se espiritualizar, você não estava aqui. Agora, quando eu durmo nos meus desejos pueris, eles me levam. E o cavalo? Gente, quem gosta de andar de cavalo aqui? Cavalo sem rédea, o que vai dar? Vai dar acidente grave. Momentos graves na nossa vida. Tá. O que a gente precisa vigiar? Primeiro, voltando à lição. Por que você precisa vigiar? Você pode ter esquecido tudo que eu falei aqui, mas pelo amor de Deus, por que você precisa vigiar? Para proteger. Para proteger. Método de repetição é método de aprendizado, viu, gente? Quem é professor aqui sabe. Não esqueçamos. Você quer se proteger? Esteja atento nas suas decisões. Pense mais de 5 vezes antes de decidir alguma coisa que pode impactar outra pessoa, que pode impactar a tua própria vida. Antes de xingar, pense. Antes de se magoar, pensa. E pensa mais. E toma água da paz, igual o Chico fala. Emmanuel orienta Chico. Toma água. Deixa a água aqui dentro. Na hora que passar a raiva, você engole. Para nos proteger. Mas o que eu vou proteger, Pedro? Se a proteção é espiritual, eu vou proteger meu espírito? Como é que é isso? Como é que funciona isso? E aí nós vamos em Jesus, quando Jesus fala assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Opa, onde que a nossa atenção precisa voltar? Para as minhas quedas morais, a minha inferioridade. Porque ele fala assim, na verdade o espírito está pronto e a carne é fraca. Muitos e muitos séculos, nós interpretamos a carne como corpo. Não, eu traí minha esposa porque eu não aguento, eu estou no corpo. O meu corpo desejou. É mais fácil culpar a célula. Mas o seu corpo não decide por você. Nós temos as vicissitudes. As mulheres menstruam e tem aquele rebuliço de hormônio. Isso é natural. Agora, na hora que você decide em trair alguém, na hora do imposto de renda, que você liga para o seu amigo e fala, você tem umas notinhas aí? Não foi seu corpo. Foi você. A carne, nos diz Emmanuel na lição, o que é carne? Ele interpreta para nós. A carne é orgulho, egoísmo, maldade, inveja, ciúme. A nossa inferioridade. Vigilância. Então, precisamos vigiar. O único que pode destruir a tua vida. Destruir a minha vida, Pedro? Eu sou filho de Deus. Por um período. Muitas das vezes, por vastas e vastas reencarnações. Mas é uma luta que você já perdeu. Porque Deus vai te aprimorar. Deus vai me aprimorar. Eu posso ser o teimoso que for. Ele vai falar assim, meu filho, você vai sentar na primeira cadeira. Se precisar, eu fico do seu lado. Mas você vai aprender. Mas um pode destruir a tua encarnação agora. Sabe quem é? Você. Só eu posso destruir uma encarnação inteira. E várias. Eu estou aqui por conta que eu fiz isso. Então, o que a gente precisa vigiar? O que nós somos formados? Consciência, emoções, atitudes. E as nossas atitudes vêm de onde? De onde que elas vêm? Antes de você fazer, você fez o que antes? Pensou. Pensou. Antes de você decidir, você fez o quê? Pensou. E nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que a mente é um extrato evolutivo. Na nossa mente tem o nosso raciocínio, as nossas ideias, as nossas emoções. É o extrato nosso. Por isso que você não precisa falar para o espírito o que você fez, o que você faz, o que você pensa, para onde você vai. Ele já sabe, está na mente. Está rodeando todos os seus pensamentos. E o pensamento é um fruto da mente.
E no pensamento tem as nossas mágoas, as nossas angústias, os nossos sonhos, as nossas emoções. Está tudo no pensamento. Todas as nossas decisões, elas vieram do pensamento. E aí, principalmente quando enfrenta as barreiras. E principalmente a gente esquece de pensar quando toma aquela decisão que a gente coloca a mão na cabeça depois. Pensou pouco. Veio direto da emoção e foi direto para o ato. Impulsão. Emmanuel, livro Pensamento e Vida, no prefácio. Psicografia de Chico. O pensamento cria a vida que procuramos. Olha, como é que é isso? Você levantou hoje de manhã. A primeira coisa que você fez antes de levantar da cama foi pensar em alguma coisa. Você só veio aqui hoje porque você pensou. Sabe aquela decisão? E aquela decisão que transformou a sua vida? Você pensou antes. Ela já tinha se materializado, se concretizado na sua mente. Depois era questão de tempo. Você está casado hoje porque você pensou. Você está divorciado hoje porque você pensou. Quem que eu preciso vigiar para eu não cair em tentação, para eu não estragar a minha encarnação e atingir outras pessoas, prejudicando outras pessoas e a mim mesmo, principalmente a mim mesmo, tomando decisões que depois eu que vou viver momento grave, porque eu dormi. Precisamos ficar atentos ao que vem nessa cabeça. Porque nos diz Emmanuel, no livro Fonte Viva, lição 110, vigiemos e oremos. As mais terríveis tentações nascem do fundo sombrio da nossa individualidade. Nas raízes de nossas tendências. Opa! Olha o Espírito Emmanuel. Você tem tendências. Eu tenho tendências. Tendências para fazer o bem, tendências para não fazer muito bem. Eu tenho tendências imorais, desejos imorais. Se alguém ficar sabendo, eu morro de vergonha, não quero nem sair mais, mas eu tenho tendências super positivas, que essa eu quero mostrar. Mas nós temos tendências. E aí ele fala, encontramos dentro de nós as mais vivas, porque elas não estão mortas. Olha a palavra que Emmanuel utiliza, vivas. Encontramos dentro de nós as mais vivas sugestões de inferioridade. Aqui a gente precisa ficar atento. Nós vamos até 21. Nós temos mais 20 minutos. Nós temos na nossa mente, no teu pensamento, 24 horas por dia, sugestões. Eu tenho certeza que nesse momento tem uma sugestão na sua cabeça, eu quero ir embora. Mas tem outra sugestão falando assim, eu quero ficar. Outra está falando assim, nossa, a conta para pagar. E a outra está falando assim, presta atenção, menino, você precisa ficar aqui. Durante o nosso dia, nós temos sugestões. E o que eu preciso ficar atento? A todas as sugestões. Porque tem sugestão que não vem de mim mesmo. Mas tem sugestão que ela vem do meu fundo sombrio. Então eu tenho certeza que na semana que vem, você vai estar diante daquela pessoa que você não gosta. Que você já deu embate. E vai vir uma sugestão para você. Uma sugestão, gente. Sugestão. Vai bater na porta da sua mente e vai falar assim, se vinga de novo. Esse cara não presta. Seja violento com ele. Mostre quem você é. O orgulho adora isso. O nosso ego, na hora que você fala, mostra quem você é. Olha que consideração que ele teve com você. O ego até chora. Mas vai vir essa sugestão egoísta, falando assim, pega para você. Deixa para lá. Odeie, meu filho. Vai vir. É sugestão. Agora, eu tenho certeza que naquele mesmo momento, principalmente nós que estudamos o Evangelho, vai vir. Meu filho, faça diferente. Procure entender por que ele está falando isso. Talvez, meu filho, ele esteja doente. Talvez, meu filho, ele não saiba Evangelho igual você sabe. Para ele, perdão, pouco importa. Não exija perdão dele. Agora, meu filho, tente fazer diferente. Vai vir essa sugestão? Vai. Vai. E aí, se eu não estiver atento, a inclinação é impressionante, gente. Pelo menos em mim.
As más inclinações, elas estão assim, ó. Acho que não é nem inclinação mais. E toda vez que eu vou decidir, a minha boa inclinação, ela chata. Nesse momento, vai ter uma pressão para a gente voltar à animalidade. Ir lá no fundo do poço de novo. E buscar as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, que são os nossos maiores inimigos. Mas se eu estou atento, me dá aquela impulsão de avançar. Sabe, no trânsito, quando alguém gentilmente diz a palavra para você, que eu não posso falar aqui, e te fecha, vai vir uma impulsão de séculos atrás. Nesse momento, vai vir outra, sutil, que Deus não grita igual eu estou gritando aqui. Ele fala baixinho. Aí você vê uma placa assim, Jesus te ama. Aí você fala, nossa senhora, pai, pelo amor de Deus, sai daqui. Eu quero xingar. Eu quero atender essa sugestão. Eu quero casar com o mal dentro de mim. E aí, nesse momento, se a gente não estiver vigilante, meu amigo, nós vamos dormir. E todas as vezes que eu odeio, que eu fico com ciúme, que eu gero mal para o outro, todas as vezes que eu caio em tentação e como o bolo de chocolate que está na minha frente, eu não posso comer porque eu estou de regime, eu vou chorar depois. Todas as vezes que eu durmo no mal, que eu durmo nas minhas tentações, eu gero momentos graves na minha própria vida. Seja no momento presente, ou seja para daqui a milênios. Porque a semente do mal é igual à semente do bem. Tem bem que você planta que você colhe na hora. Você já recebe um abraço da pessoa. Mas tem bem que você planta, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, no Espiritismo no Brasil, nós não vamos colher o Espiritismo, a gente está plantando. O show está vindo aí. Emmanuel fala assim, eu sou o pregador de cartaz. Emmanuel. Ele não fala isso à toa. Que show é esse? Que cartaz é esse? Quem que tinha no cartaz? Não era Emmanuel. Tem show vindo aí. Agora, tem mal também que a gente colhe na hora. Tem mal que tem gente que colhe sendo preso na hora. Apanhando na hora. Mas tem mal que a gente planta, gente, que depois você vai nascer de novo na mesma família. E vai vir aquelas lições duras, momentos graves, onde chega aquele primo pegando a sua camisa sem falar com você. Onde chega aquela pessoa na sua família. Chegou, gente. Chegou esse cunhado. Chegou. Deus mandou. Por quê? Eu não estava atento a mim mesmo. A gente quer fazer muito por fora, mas esquece o por dentro. Fundamental na nossa evolução consciente, para eu poder fazer melhor, para eu poder me aprimorar, eu preciso estar consciente de onde que eu estou indo. Para onde você quer ir, você sabe? Por que você está aqui? Você tem a consciência, está acordado por que você está aqui hoje? Por que você escolheu o Espiritismo? Qual que é o sentido da sua vida? Qual que é o foco? A gente está atento a isso? E aí o espírito André Luiz nos fala assim no livro Respostas da Vida, Psicografia de Chico. Ele fala que algumas sugestões virão. Desânimo. Eu tenho certeza que muitos de nós já passou, vai passar ou está passando agora. Você acorda de manhã e você fala assim, eu não vou trabalhar hoje. Estou desanimado. Aí você chega no trabalho e fala assim, eu quero voltar para casa, porque eu estou desanimado. Aí você vê o noticiário lá, Brasília, é aqui mesmo que nós vamos morar, gente. É Brasil mesmo? Não, Deus errou, não errou não. Estou desanimado com isso aqui. E o desânimo vai te rondar. E nesse momento agora, o desânimo está igual a pescaria está ótima. E ele fala, outro para a gente ter atenção, irritação. Irritação. E ele acorda de manhã, a esposa e o marido falam bom dia, você fala assim, bom dia por quê? Bom dia por quê? Ou chega, parece que a gente é invisível, né? Bom dia, a pessoa passa e vai embora. Mas o que é isso? Virei espírito agora? E a pessoa está extremamente irritada. E vai vir essa sugestão, você vai chegar no centro e vai ter aquele espírito, gente, tem espírita que não parece. Eu sou um deles. Olha a gritaria que arruma. Não dá. E aí você fala assim, meu Deus, está na religião errada. Irritação. Mas por que a gente precisa ficar vigilante quando esses sentimentos e essas posturas nos rondam? Espírito André Luiz. O desânimo
não tem condições de prestar auxílio. Você não vai ajudar a ninguém, nem a você mesmo, desanimado. Nenhum projeto seu profissional de crescimento você vai realizar desanimada. Nenhuma família será construída com desânimo. Você não criará os seus filhos desanimado. Você não vai espiritualizar você mesmo, não sei como é que fala. Vai se tornar uma pessoa melhor, desanimado. Por isso, percebeu que está rondando um desânimo, que se acorda a fim de dormir? Atenção. Foco aonde? No bom ânimo. Por quê? Sou filho de Deus. Essa experiência que está me desanimando é uma grande lição para mim. Deus me ama. Agora, pai, me dá força, porque o desânimo está rondando. A queda está rondando e pode surgir uma depressão, uma síndrome do pânico, porque o desânimo rondou e fisgou. E eu aceitei essa sugestão. Eu aceitei. Atenção. E a irritação? A irritação, por que a gente precisa ficar atento? A irritação é a companheira do fracasso. Meus amigos, está irritado? A consequência é fracasso. Você já teve uma reunião profissional ou uma reunião de família que a pessoa que está orientando, ela está irritada? É bom? É péssimo. E você escuta a outra pessoa quando ela está irritada? Não. A percepção da comunicação é muito ruim. Porque a irritação tem uma consequência, fracasso. Você já orientou seu filho com a irritação? Eu já. Depois você fala assim, nossa senhora, por que eu fui... Agora não pode bater, né, gente? Mas na minha época a chinela comia solta. E aí depois que a chinela comia solta, que foi fruto de uma irritação, o que a mãe fala? Nossa, o que eu fiz? Fracassou. Vai orientar, está irritado, não vai atingir o objetivo que você quer. Vai trabalhar, está irritado, não vai atingir o objetivo que você quer. Você chega no centro, está irritado? Fracasso. Por isso, vigiai e orai. Por isso, atenção, comunhão com o bem, foco no teu propósito. Você quer se melhorar? Mesmo arrastando e caindo, segue em frente. Atenção às sugestões. E aí Emmanuel nos traz outra sugestão, só ver se vai dar tempo. Vai. Livro Vinha de Luz, capítulo 23. Tomarmos cuidado com os excessos, ou atenção, termos atenção, aos excessos na satisfação dos nossos desejos egoístas. Na lição O que é carne, ele fala assim, desejos aviltantes. Está observando que a gente só quer a nossa opinião. Sabe aquele momento que você fala assim, não, só eu, gente. E aí está todo mundo errado. Se está todo mundo errado, quem que é o errado? Não, mas eu quero tudo para mim. Observou que um egoísmo aí, um desejo querendo ser atendido o tempo inteiro, no centro espírita, você na reunião é só você que fala, você fica com raiva porque o outro e não aceita, e está vendo que desejos egoístas estão rondando, atenção. O outro também pode desejar. A opinião do outro também é boa. E pode transformar a tua vida. Atenção. Desejos aviltantes. Então eu tenho certeza que amanhã, ou já surgiu dentro de nós, aquele desejo. Quando você está com a aliança aqui assim. E aí passa na sua frente uma vez, fala oi piscando. Aí você olha para casa, olha para ela, olha para casa, olha para ele. Vai vir um desejo? Vai. 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 É natural. Atenção. Porque o foco da sua vida é com o compromisso que você fez dentro de casa. Se não tiver atenção, dorme. E dorme mesmo. Principalmente os homens. Nas minhas épocas já dormi muito. E aí, meu amigo, uma dormidinha, é literalmente dormir, né, gente? De 5 minutos, você destrói um relacionamento que você construiu durante 30 anos. Por conta de um cochilo. Olha o momento grave quando eu não dou atenção aos meus pensamentos.
quando eu não dou atenção na comunhão com Deus. Porque se eu estiver conectado com bem, meu irmão, vai passar. Eu falo assim, eu me respeito, porque eu tenho desejos. Eu sou ser humano, e eu tenho ainda desejos. Mas espera aí, meu filho, esse desejo é completamente inconsciente, inconsequente. O desejo, ele vem da emoção. O desejo, a maioria deles, ou muitos deles, são completamente imaturos, porque eles querem ser atendidos na hora, e eles não pensam depois. Por isso que depois o desejo tem um compartimento da razão. Aí o desejo vem da emoção, e aí a razão vai falar assim, tá, você está desejando, mas vamos ver aqui, vamos pensar. A tua razão vai decidir, a tua emoção não decide. Quem decide é a tua razão. E vai vir aquele desejo, e a tua razão vai falar assim, meu filho, quem que é a sua mulher? Quem que você está casado mesmo? E o desejo vai embora. Porque teu propósito e teu foco, ele nem arrisca mais. Ele desvia e vai encontrar quem quer. E as mulheres são interessantes, né? Bolo de chocolate. Eu sei que vocês não gostam de chocolate. E aí você está de regime. E na semana que vem, você já comprou aquele vestido, mas aquele vestido, sabe? Fica bem vestido. Sabe? Se você não emagrecer 1 grama, você não entra nele, ele explode. E tem 1 semana para a festa. Você está de regime, tem 1 mês para vestir um vestido que você é madrinha. Não pode faltar. Só que sexta-feira, aquele ser humaninho traz um bolo de chocolate, coloca na tua mesa. O que é a primeira coisa que vai surgir na tua mente? Você que gosta de bolo de chocolate. Avança. Desejo. Vai. Por que você não vai comer? Por que você não vai comer? Por que você não vai comer? Se você não estiver atento, você come. E aí o vestido depois não entra. E depois tem chororô. Gente, é sutil, é simples, mas num sentido de amplitude a gente pede encarnação. Porque tomamos decisões dormindo no orgulho, no ódio, na vingança, na inveja, na maledicência, na traição de pessoas. Porque dormimos. A gente atende um desejo. Eu durmo num hábito que eu já tenho, porque eu não estou focado em Deus. Dito isso, agora, eu peço a atenção dos senhores. Quem estiver dormindo, literalmente, por favor, acorde. Que aqui a gente precisa escutar. Essa hora foi a hora que a espiritualidade superior colocou a mão no ombro, no meu ombro, e falou assim, meu filho, isso aqui é para vocês. Isso aqui você vai falar para os espíritas. Reunião mediúnica na década de 50. No Centro Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo. Quem era um dos médiums? Francisco Cândido Xavier. Ele era médium de psicofonia. Coisa que ele não fazia, ele era psicografia. Mas ele era médium de psicofonia. Quem dirigia a reunião mediúnica era o senhor Arnaldo Rocha, da União Espírita Mineira. Desencarnou recentemente. E nessa reunião se manifesta Dr. Guilhom Ribeiro. O Evangelho segundo o Espiritismo que você tem na sua casa, provavelmente, foi traduzido pelo Dr. Guilhom Ribeiro. O Livro dos Espíritos que você tem foi traduzido pelo Dr. Guilhom Ribeiro. Presidente da Federação Espírita Brasileira por muitos anos, trabalhador ativo do Cristo. E esse cara se manifesta na reunião mediúnica através de Chico, tratando do tema vigiai e orai. E lá, ele fala para nós, espíritas. Ele fala assim, um trechinho. Está no livro Instruções Psicofônicas. Porque eles pegaram essa psicofonia e escreveram e colocaram no livro. Maravilhoso o livro, gente. Instruções Psicofônicas. Tem histórias e orientações. Assim, aí eles fizeram 2, Vozes do Grande Além, Instruções Psicofônicas. Maravilhoso, vale a pena. Aí ele fala assim, meus amigos, quantos espíritas dormem na hora grave em que estamos atravessando. Olha, estamos atravessando. É uma ponte. Para onde? Para onde que a gente quer ir? Essa ponte vai dar onde? Regeneração. Mas a gente ainda está na ponte. E ela está balançando, meu amigo.
Se você não tiver atenção em segurar, cai. Quantos espíritas dormem na hora grave em que atravessamos? Dormem aonde? Às margens do compromisso assumido, embriagados no ópio da indiferença. É interessante demais. Nós dormimos, muitos de nós, às margens do compromisso assumido. Ele não fala assim, a gente dorme na margem ou distante de uma tarefa espírita. Não, a gente pode dormir numa tarefa do bem na família que a gente está um pouco afastado ou está do lado. Não. Sabe onde a gente dorme? Num compromisso que foi assinado por você no plano espiritual. Você prometeu para aquela pessoa, quando ela chegasse na sua família, você ia cuidar dela. É compromisso. Ele não falou de coisas que estão na mão de outras pessoas, ele falou do nosso compromisso. E aí eu chego na minha família e Deus me dá aquela pessoa que dá vontade de afastar e colocar ela lá no Japão, e calada. Mas eu falei assim, não, dessa vez eu vou amar. Eu fiz um compromisso. Só que a gente dorme às margens do compromisso assumido. Porque chega um amigo e fala assim, compreende ele, meu filho, ele é difícil mesmo. Porque Deus fala através da boca dos outros, quando a gente não quer escutar. Não, meu filho, tenta agora. Ô, meu filho, não adianta bater em ponta de faca, ele mora com você. E a gente dorme, indiferente. Eu não pedi para nascer. Não pediu. No livro Instruções Psicofônicas, fala lá. A gente implorou para estar aqui hoje, no Espiritismo, Consolador prometido. Dorme às margens. E aí chega no centro espírita, e aí mais ou menos 16 pessoas falam assim, olha, eu acho que aquela tarefa é boa para você. Aí chega assim, 25 pessoas já falaram com você, olha, essa tarefa é boa para você. E você fala assim, eu não tenho tempo. Não dá. Não, Pedro, eu sou um espírito errante, eu não posso ser espírita. Por quê? Eu erro. Mas nós não somos Jesus. E se o chamado está te rodeando, tem mais ou menos 35 anos e a gente está dormindo, tem algo aí. Dormem à margem dos compromissos. Atenção nisso. E aí depois ele fala assim, dormimos cegos para a missão do Espiritismo como Consolador prometido. Olha, dormem cegos para a missão do Espiritismo como Consolador, que nos foi prometido por Jesus. Espírito não é igual a gente que fala sem pensar e vai falando. Tudo que ele fala é verdade. É muito sério. E é muito importante para nós. Quando você promete alguma coisa para o seu filho, promete de verdade, você está brincando com ele? Não, você vai cumprir. Você vai cumprir, vai fazer de tudo para cumprir. Pois bem, gente, aquele povo naquela época, somos nós. A árvore do Evangelho foi transplantada de Jerusalém para cá. Para o mundo. Espalhamos. E Jesus nos prometeu, meu filho, eu vou te consolar. Sabe as dores que você sente? Sabe essa revolta que você sente? Você não vai ter mais. Porque eu vou te colocar no núcleo do amor do cristianismo redivivo. Eu vou enviar um outro Consolador, porque ele já era o Consolador. Um outro. E chegou, gente. Ele prometeu para nós, ele olhou no nosso olho. Nós espíritas. E outros também. Mas ele nos prometeu e veio. E quantos de nós dormem na missão do Consolador? Quando eu entro num centro espírita, eu estou aqui para consolar, porque eu já fui consolado. E eu estou num processo de ser consolado. Mas eu não estou aqui para brigar. A missão do Espiritismo é para consolar. E aí, certa vez, quando a gente decidiu divulgar os estudos na internet, eu mandei um áudio do primeiro estudo, um áudio, para a nossa querida Aline. Eu não sei se o Wellington conhece a Aline. Mas a Aline é extremamente crítica. Crítica num bom sentido. Ela fala na lata.
Se está ruim, ela fala assim, Pedro, essa palestra sua foi ruim demais. E ela que orienta a gente. Ela é uma professora, uma mãezona lá da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus de Belo Horizonte. E eu mandei o áudio para ela. Porque tem aquele espírito aviltado, né, gente? O espírito assim, que ele tá... E ela me manda um áudio 2 dias depois, de 14 minutos. Eu olhei para o áudio, 14 minutos, deu vontade de jogar meu celular fora, porque se fosse um elogio, era 1 minutinho. Pedro, tá bom demais. Tem doutrina, tem Jesus, tá ótimo, Pedro. Vai embora. 14 minutos de áudio. Gente, eu sentei para escutar, porque... E lá, eu levei o maior tapa de luva. Ela me acordou. Ela não, a espiritualidade. Porque a voz dela, a orientação dela, eram os benfeitores orientando. Porque a mensagem precisa ser divulgada com amor. Ela falou, Pedro, o espiritismo, Pedro, quando você sobe no palanque para falar, nós estamos ali, Pedro, para consolar. Nós não estamos ali para ferir, Pedro. Chega de evoluir deixando rastros. Porque o espírita, né, que a gente, quando é jovem, está empolgado, a gente quer atacar a verdade na cara dos outros e fere. E muitas das vezes a nossa verdade não é a verdade do outro. Pedro, cadê Jesus na sua fala? Estava dormindo. E muitas vezes a gente entra no centro espírita e cadê Jesus na nossa fala? E aí a gente quer brigar com o outro, cadê o Consolador? A missão do Espiritismo é consolar. Mas eu durmo um sono gostoso no ódio. E no centro eu estou mais preocupado, igual esse Espírito fala, nas contendas antifraternas do que no Consolador. E eu chego aqui e eu quero saber por que o dirigente saiu da tarefa dele. Você viu fulano de tal o que ele fez? Contendas antifraternas. Aqui, você viu o passe dele? Estava bom não, aquela técnica ali. Você viu, ele não veio na tarefa hoje. A gente dorme nos mesmos hábitos que geram as mesmas guerras. E aí o centro espírita fecha. Porque o foco, a atenção, não estava no Consolador prometido por Jesus. Meus irmãos, vigiai e orai, para que o nosso foco da nossa vida seja no bem. E aí ele finaliza, porque já finalizou, assim. Eis porque rogamos ao Senhor que nos conserve naquela oração e naquela vigilância, que é, Pedro, como é que é a prática dessa vigilância e oração? Prática. Que Pedro, eu vou ficar 24 horas pensando o que eu estou pensando. Tem um jeito mais fácil, mais prático? Tem. Ele fala assim, rogamos ao Senhor que nos conserve naquela oração e naquela vigilância, que exprimem, que é trabalho digno e ardente caridade. Trabalho digno e ardente caridade. Quer permanecer no foco? Trabalha. Serve. Ama. Quem está trabalhando, meu amigo, não tem tempo de falar com sugestão do mal. Não tem. Você está diante de uma senhora que você vai auxiliar ela, vai chegar, mas vai bater e vai voltar. Porque teu foco está no bem. Teu foco está no estudo do teu aprimoramento. Teu foco está no trabalho no Evangelho. Teu foco está em auxiliar os teus parentes. Você está em comunhão com o bem. E aí no Chega Emmanuel, no livro Correio Fraterno, falando assim, todos os valores de luz têm seus adversários. Que é o teste. Não é porque Deus não gosta da gente, não, é o teste. Vai ter adversário, como é que vai testar sua luz? E aí ele fala assim, só no trabalho incessante no bem vai alimentar em nossa alma o gênio da vigilância. Você quer permanecer soprando e acendendo o fogo do vigiar e orar dentro de você? Trabalha no bem. Serve, perseverança. Isso não é só centro espírita, é na família, é na sociedade, é onde quer que nós estejamos. Foco no bem. Para finalizar, porque realmente não dá mais. Livro Palavras de Vida Eterna, lição 3.
trabalha infatigavelmente. Gente, levantou sábado de manhã para fazer a campanha daquilo, vai dar vontade de voltar para o travesseiro de novo. Não volta, vai. Vai. Dilata as fronteiras do bem. Nosso bem tem fronteiras. Eu só ajudo a minha família. Eu só ajudo o meu centro espírita. Dilata essas fronteiras. Eu só ajudo o meu filho. Olha, talvez tem filhos que não tenham mães como você. E você pode dar um pouquinho. Dilata as fronteiras do bem. Aprendendo, estudemos, aprimoremos e ajudando aos outros em nosso favor. Essa é a mágica, nos diz Emmanuel. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para que a gente não caia em tentação. Muito obrigado.